família perfeita. Ai, só novela mesmo, sinceramente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia, sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo hoje a gente vai comentar mais uma semana comentando sobre a novela Beleza Fatal. É uma criminosa. Identidade falsa? Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá pro vídeo. Essa semana estreou os novos episódios da novela Beleza Fatal, do 31 ao 35, e a gente vai continuar comentando sobre essa novela, né? Semana passada a gente viu que o Gabriel soube a farsa Nino e a dona Elvira, né, no caso. Então teve aquele cliffhanger, né, naquele último episódio da semana passada, sobre esses novos acontecimentos. Que acontecimentos, gente, sinceramente. Vamos lá pro vídeo. Depois desse último cliffhanger, né, no caso, o Gabriel conversa com eles e a dona Elvira e o seu Nino, eles decidem abandonar os seus respectivos empregos, né, para não eles serem presos, porque o Gabriel acaba descobrindo toda a verdade por trás. Menos a verdade por trás sobre Júlia e Sofia, né, no caso. Mas no finalzinho desse episódio, ele começa a investigar a Sofia, né, no caso. Ainda sobre ela, descobrindo que o dela não é Sofia, praticamente. E além disso, o que o próprio Gabriel está, né, investigando a Júlia, né, no caso, sobre aquele momento que a Carol vai lá no hotel atrás da mãe, né, no caso. Por fim, nesse segundo episódio, no episódio 32, descobre que a Márcia não tá viva. E sim, quem tá viva é a dona Ana Argento. Sim, a dona Ana Argento tá viva. Ela tava usando o nome da filha para praticamente estar lá naquele hotel, né, no caso. Então a Ana tá viva, ela volta para a casa que era a sua, né, no caso. E por fim a gente acaba descobrindo porque ela tá de volta. Como que a Ramona, no caso, sabia de tudo isso desde o começo. A Ana volta por causa da herança. Ela acaba descobrindo que o Átila, no caso, tinha deixado 50% de sua herança para o Marcelo. Então, por isso que a Ana volta, por causa dessa herança, e praticamente chantageia, né, o Átila para tirar esse mini patrimônio para o Marcelo, para deixar para ela. Então, por isso que a Ana volta e acaba chantageando o Átila por uma coisa que ele fez no passado, sobre o sequestro da Márcia. Tinha de contexto antes, né, no caso que a Márcia foi sequestrada, só que o Átila tinha pagado esses sequestradores, só que esses sequestradores mataram a filha e tinha levado dinheiro. Tudo mentira isso. Então, o Átila, no passado, ele foi fazer uma cirurgia. Só que a paciente que estava sendo operada, ela não resistiu. Então o Átila tentou comprar o silêncio da sua equipe, né, no caso. Só que a Márcia descobriu isso. E quando o Átila, né, no caso, ficou sabendo que a sua filha ficou sabendo desse deslize dele, né, no caso, dessa morte, queria que o pai assumisse a sua culpa, né, no caso de ele ter feito, né. Mas, pra ele, o certo era dar um susto na Márcia, praticamente sequestrar a sua própria filha. E, por fim, né, no caso, naquela época, desconfia que naquele sequestro foi induzido por pai. Então, quando o sequestradores, né, no caso, descobre tudo isso, né, a filha, e os sequestradores, né, no caso, mata a Márcia
E quando o Átila fica sabendo da morte da Márcia, ele vai atrás desses sequestradores e mata um deles. Todos eles, né, no caso. Então, o Átila fez isso e a Ana tava, né, no caso, chantageando ele por causa disso. Só que por fim, o Átila, arrependido, ele acaba confessando isso para o seu filho, Benjamin, e o Benjamin acaba gravando todo esse segredo para ele. Só que o Benjamin, ele acaba gravando essa conversa. Pra frente acontece várias coisas. E por fim, no caso, nesse episódio, no final, o Gabriel, no caso, descobre que a Júlia é a própria Sofia. Então acaba desse jeito. E no próximo episódio, Sofia, no caso, acaba se falando toda a verdade para o Gabriel sobre sua vingança. Só que o Gabriel é igualzinho o seu pai, né? O pai dele, né? Ele é todo santo, não quer comprometer sobre a vingança de Sofia e tudo mais. Ele praticamente ele não quer se envolver com isso. Então ele acaba ameaçando a Sofia. Só que não adianta nada. Coisa que fiquei encucada, gente, sinceramente. Outra revelação revelada que o Tomás ele tinha um caso com a sua própria sogra. Essa não engoliu, gente, sinceramente. Ele tinha um caso, ele era casado com a Márcia e ao mesmo tempo tinha um caso com a sogra. Gente, que família perfeita. Ai, só novela mesmo, sinceramente. Foi a pior revelação que tinha. Acho que não é um cara do Tomás, né, no caso. Não tô falando que o Tomás é inocente e tudo mais, com certeza ele teve sua fase devastadora sobre o casamento entre ele e a Márcia, no caso. Mas a Ana, ela não engole, sinceramente, ela não, de jeito nenhum. Mas, sinceramente, nojo disso. Por fim, né, no caso, o Rogue, ele acaba sequestrando a Gisela depois de batido no Javier. Só que ele sequestra a Gisela, esfaqueia o Nino. Sim, gente, tive um ódio desse momento, sinceramente. E o Nino, né, no caso, ele foi hospitalizado depois desse acontecimento. E por fim, o plot twist é que o Nino precisa de um transplante de coração. Mas lá pra frente acaba descobrindo que ele não precisava mais desse transplante, porque ele acaba melhorando, mas quase a dona Maria faz uma besteira, mas por fim o Nino ele fica tudo ótimo, tudo perfeito e segue vivo, né? Pelo menos. Depois desse sequestro da Gisela, acontece que o Átila tenta pagar o Rogue, só que a Gisela viu um probleminha que ela acaba decidindo fugir junto com o Rogue. Então acaba praticamente trocando a sua vida para viver essa vida com o Rogue. Só que por fim a gente acaba descobrindo que ela estava fingindo e ela faz uma vingança perfeita contra o Rogue. Sinceramente, eu amei essa cena. Amei demais. Por fim, né, no caso, o Rogue é preso. Finalmente, ele é preso. Ele vai pagar todos os pecados. E nesses dois últimos episódios, acontece que a Sofia manipula os produtos da La Land. E desse evento que acontece, todo mundo tem alergia a esse produto. Vira um auê e tudo mais. Só que por fim, errado na vida da Lola. E a Lola, por fim, ela acaba descobrindo que a Sofia é amante do Benjamin. Sinceramente, melhor plot twist, sinceramente. E já nesse último episódio que acontece, a Laki, acho que eu falei certo, nunca sei falar o nome dele certo, ele conta a verdade, toda a verdade pra Carol sobre a vingança da Sofia, a Júlia, que a Júlia na verdade é a Sofia, tudo mais, ele conta toda a verdade pra Carol, e a Carol fica
com raiva disso. E Sofia entrega o áudio, o Átila confessando para o Benjamin, para o Gabriel investigar esse caso da Márcia, né, no caso. Então, no final, o Átila, ele acaba sendo preso por causa desse crime. E nesses últimos episódios que a Lola desce essa cena censurada entre Lola e Sofia. As duas acabam se beijando, né, tudo mais, que a Sofia praticamente faz isso pra tentar tirar o scanner na mão dela, porque o vídeo comprovando o Benjamin, o Rogue e a Lola que foram os culpados da morte da Rebeca Paixão. O vídeo está dentro da Lola, então a Sofia faz tudo isso por causa desse vídeo. E quando nesses últimos episódios Sofia acaba descobrindo que a Júlia é a Sofia. E termina que a Sofia é dopada por Júlia. Gente, que final foi esse, sinceramente. Tem muito desse último episódio. Tô ansiosíssima para a próxima semana, porque será que a Sofia vai tirar o scanner no vídeo, ela acordada ou ela desacordada? Vamos ver, mas sinceramente tô curiosa para a próxima semana, esses 5 últimos episódios da novela. Lembrando que essa semana começou a estreia de Beleza Fatal na Band, na TV aberta, tá, gente? Para quem não tá assistindo pela Max, essa semana começou a sua estreia na Band às 8h30 da noite, tá, gente? Então assista porque tá bem legal. Mas como é que a próxima semana é a última semana de Beleza Fatal, minhas expectativas tá como? E você vai fazer sua vingança contra a Lola? Eu já vi o trailer, né, da próxima semana, mas tô curiosa. Com certeza o Benjamin ele vai, né, no caso, ocupar o lugar do pai na clínica. Mas vamos ver o que vai acontecer nesses novos episódios da próxima semana, sinceramente. Ansiosíssima. Mas para quem gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? É isso, um beijo, forte abraço. Tchau!